Ok, Isabela, pode iniciar a sua apresentação. Bom dia, gente. Eu sou a Isabela. O professor orientador dessa apresentação é o Márcio Borges Moreira. E o título do artigo que eu vou apresentar hoje para vocês é O Movimento Antivacina no YouTube nos Tempos de Pós-Verdade, Educação em Saúde ou Desinformação, feito por Costa, Viegas, Moreira e Abreu em 2019. Bom, começando com a introdução, né? O que é esse movimento antivacina? O movimento antivacina, ele é, antes de tudo, uma corrente de pensamento em que as pessoas optam por não se vacinarem nem a seus filhos, utilizando argumentos de efeitos adversos, efeitos colaterais dessa vacina. Esse movimento teve origem com um artigo publicado em 1998 em um periódico inglês chamado The Lancet, em que, nesse artigo, o médico autor do artigo afirmava uma correlação entre o autismo e a vacina tríplice viral. E esse artigo teve uma repercussão muito negativa, esse médico teve seu registro cassado, também foi bastante enfatizada a irresponsabilidade dele, e esse artigo foi retirado desse periódico, né? Mas apesar de toda essa repercussão negativa, foi vista uma menor procura por essa vacina em vários países, e foi o motivo que impulsionou bastante o movimento antivacina. Os atuais argumentos das pessoas hoje em dia, elas não falam mais tanto sobre o autismo, mas elas argumentam bastante sobre possíveis substâncias tóxicas existentes nas vacinas, seus efeitos adversos e também essas pessoas fazem um apelo comercial industrial. Mas o que são as vacinas, né? As vacinas são as ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças e, depois de sua implementação, foi bastante nítida a redução das taxas de mortalidade infantil e também a economia de bilhões de dólares em saúde, em custos em saúde durante todos os anos, e também a erradicação de algumas doenças, como o sarampo e o controle de várias outras doenças, como tétano, a difteria, coqueluche, cachumba. E o que isso tem a ver com a internet, né? A internet, como a gente já sabe, viu bastante na disciplina também, é um importantíssimo veículo de informações diversas, com ou sem evidências científicas. E isso tem bastante influência, né, dos influenciadores digitais, que por meio ali da rede que eles criam, eles filtram as informações que eles querem passar para influenciar as pessoas. E o YouTube, no caso, é um dos mais influenciantes, um dos mais influenciadores, e nesse artigo ele atesta que 80% dos usuários do YouTube procuram informações sobre saúde, e destes 80%, 70% afirmaram que as informações encontradas reverberam nas suas tomadas de decisões. Então, a procura de informações sobre saúde na internet acaba por se constituir por uma questão complexa de saúde, em que acontece um fenômeno que o autor chamou de zumbificação da informação, que seria a sobrecarga cognitiva mais o excesso de informações na internet, que geraria uma apatia do sujeito, que seria essa zumbificação da informação, que é a reprodução, a propagação compulsória de informações que a pessoa não sabe se são verdadeiras, na verdade não são, e isso acontece por uma uma baixa análise crítica e também por uma falta de checagem das fontes das informações divulgadas. Bom, então o objetivo desse artigo, como está escrito, é avaliar os vídeos publicados na plataforma digital do YouTube que estejam relacionados com o movimento antivacina e investigando a opinião apresentada nos vídeos e a potencial influência deste de acordo com as visualizações e aceitação dos usuários. Agora o método. Essa pesquisa é do tipo descritivo observacional, qual e quantitativa, realizada no YouTube em 2 etapas. Isso porque o YouTube ele tende a mudar a relevância dos vídeos com o passar do tempo, tanto pela mudança no número de visualizações, como também na chegada de outros vídeos. Então a pesquisa foi realizada em 2 etapas para testar mais ou menos qual é a tendência dos argumentos das pessoas que falam sobre esse movimento e também ver as mudanças, se haveria permanência de algum vídeo.
E para isso, eles utilizaram duas palavras-chave, que seriam movimento antivacina e vacinação, e os critérios de inclusão são que estejam na língua portuguesa, que ofereçam opiniões acerca desse movimento, sendo contra ou a favor, ou vídeos jornalísticos também. Já os critérios de exclusão seriam os vídeos duplicados, os vídeos que fugissem ao assunto, que não estivessem relacionados a doenças ou o movimento, e vídeos sobre vacinas específicas, campanhas de vacinação, também vídeos em outras línguas e de cunho religioso, que foram encontrados alguns. Depois disso, foi feita uma categorização em 3 grupos dos vídeos, que seriam os grupos a favor do movimento antivacinação, os grupos contrários ao movimento antivacinação e os grupos neutros a esse movimento, que não demonstrassem nenhuma opinião explícita. Além disso, foram recolhidos os dados como a duração do vídeo, a data de postagem, a data de análise, o número de visualizações, o número de curtidas e não curtidas, e também foi feita essa razão de visualizações por dia e curtidas e não curtidas, e a razão de curtidas e não curtidas por dia também. Agora, indo para os resultados. A primeira coleta foi realizada dia 29 de maio de 2018, onde foram encontrados 484 vídeos. Desses, 426 foram descartados, sobrando assim 59 vídeos. Desses 59 vídeos, 11 eram a favor do movimento, constituindo aí 18%, 37 eram contrários ao movimento, que seria 62%, e 11 seriam neutros ao movimento, sendo aí 19%. Focalizando um pouquinho mais nas razões de visualizações por dia e da razão de like e dislike, que é onde a gente vê uma maior interação, onde a gente pode conceber melhor a aceitação do público, né, dos consumidores, a gente vê que no grupo contrário ao movimento tem uma razão de visualizações por dia bem maior, sendo de 40, quando comparado com os grupos a favor, que é 15, e com o grupo contra, e com o grupo neutro, que são de 4 visualizações por dia, e a razão de like e dislike também é bem maior no grupo contrário ao movimento, que seria de 81, diferente dos grupos a favor, que seria uma razão de 13, e dos grupos neutros, que seria uma razão de 48. Então, a gente vê uma maior aceitação dos grupos, dos consumidores, né, dos visualizadores, contrários ao movimento anti-vacinação. Algumas ressalvas devem ser feitas aqui. O canal Nerdologia, que conta com 484.420 visualizações, ele extrapolou bastante a média de visualizações, no caso do que seria o grupo contra o movimento, que é como esse canal se posicionou. E por extrapolar muito essa média, esse vídeo foi retirado, fazendo um novo cálculo dessas razões de visualizações por dia e de like e dislike, justamente para ver qual seria a alteração, já que um vídeo só está trazendo uma grande mudança na média dos vídeos. E depois que esse vídeo foi retirado, a razão de like e dislike foi de 81 para 41,4 e as visualizações por dia foram de 40 para 13, se tornando menores do que o grupo a favor do movimento. Outro vídeo que tem um problema semelhante é o vídeo do canal Capixaba Otário, que no caso foi um vídeo a favor do movimento, contando com 52.114 visualizações, algo que extrapolou bastante ali também a média de visualizações do grupo a favor do movimento. E quando esse vídeo foi retirado, a razão de visualizações por dia passou de 15 para 10, se tornando novamente menor do que a razão do grupo contrário ao movimento. Outra coisa importante de se pontuar são os profissionais da saúde, que nos vídeos a favor do movimento, de 11 vídeos, apenas um contava com um profissional da saúde. Os vídeos contrários a esse movimento, 10 eram profissionais da saúde, 16 eram outros profissionais de outras áreas, e o resto não foi identificado. E do grupo neutro, de 11 vídeos, 10 eram jornalísticos, esse último também não foi determinado. E a gente vê, então, um aumento de vídeos contrários à vacinação. A gente também pode notar uma importante presença desses profissionais da saúde, tendo em vista que eles devem ser mais escutados por trazer informações com evidências. A segunda coleta foi realizada no dia 23 de agosto de 2019,
com os mesmos critérios da primeira coleta, e observou-se uma permanência de 14 vídeos, constituindo aí 23% dos vídeos da primeira coleta, né? E 77% dos vídeos foram recentes. Desses 59 vídeos, apenas 5 eram a favor do movimento, sendo 8%. 44 eram contra o movimento, constituindo aí 75%, e 10 eram neutros ao movimento, constituindo aí 17%. Quando a gente olha as visualizações por dia e a razão de like e dislike, a gente pode ver que, mais uma vez, e até mais dessa vez, o grupo contrário ao movimento apresentou uma maior razão de visualizações por dia e de like e dislike, também mostrando a preferência das pessoas, né? A maior aceitação dos consumidores desses vídeos com o movimento contrário à antivacinação. Além disso, a gente pode ver que houve um aumento significativo de vídeos contra esse movimento e uma diminuição de vídeos a favor do movimento comparado à coleta anterior, além da permanência, e também foi observado um aumento das visualizações por dia em todos os grupos, ou seja, mostrando que esse assunto está sendo cada vez mais acessado. Com relação aos profissionais da saúde dessa segunda coleta, dos grupos a favor, dos 5 vídeos, foram de profissionais da saúde. Dos grupos contra o movimento, 19 de 44 eram profissionais da saúde. E do grupo neutro, os vídeos foram constituídos por jornalistas ou outros profissionais. Houve até uma pessoa no grupo a favor do movimento que se intitulava como médico, no artigo ele traz como médico renomado, escrito na descrição do vídeo, mas quando os autores foram atrás da veracidade disso, eles não encontraram nada, inclusive encontraram informações contrárias a isso, e isso é outra coisa importante que eu não tinha falado. Os autores, eles foram atrás de quem se intitulava profissional e foram ver de quais áreas eram esses profissionais. Outra coisa que esses resultados nos trazem é que esse tema está em alta, pois a maior parte dos vídeos, como a gente viu, 77% deles são recentes, sendo 30 de 2019 e 19 de 2018, mostrando que há um aumento nos vídeos e também um aumento de visualizações. E importantes pontos a serem feitos a parte dos vídeos a favor são que eles são bem mais curtos e isso facilita o aumento de visualizações. Inclusive, os vídeos mais relevantes encontrados nessa pesquisa, sejam de quaisquer grupos, nenhum deles ultrapassou 20 minutos, mostrando também que as pessoas preferem assistir vídeos mais curtos. Os vídeos a favor do movimento também são informais, não se preocupam em trazer evidências científicas ou de qualquer natureza, e também são grandes propagadores de fake news e de afirmações sensacionalistas, como a nova ordem mundial, que mudar a população do mundo por meio de genocídio, por meio de vacinas. São algumas das informações que foram encontradas nos vídeos a favor do movimento. Agora, a discussão e conclusão. Bom, primeiramente, a gente pode ver que esse tema, atualmente, suscita muitas discussões e fomenta o interesse dos usuários. E isso é um reflexo da sociedade, que nós estamos cada vez mais preocupados em saber sobre saúde, e essas informações, sendo de qualidade ou não, confiáveis ou não, elas estão disponíveis aí para a gente acessar quando quiser. O YouTube, ele é o maior difusor e influenciador, sendo, por mais que existem outros sites, as pessoas têm uma preferência maior pelo YouTube e, como já foi dito aqui, 80% dos consumidores procuram informações sobre saúde e desses, 70% afirmam que são influenciados nas suas decisões pelos vídeos. Então, isso realmente se torna uma questão de saúde pública, se torna um risco, dependendo das informações que essas pessoas consomem. Uma constatação muito importante que eles trouxeram na discussão foi que, apesar da maior tendência a vídeos contra o movimento, há uma preocupação muito grande dos profissionais da saúde com o número de vídeos a favor do movimento, porque eles disseminam muitas fake news e muitas informações a partir de relatos pessoais, como, por exemplo, uma pessoa disse que possui alergia à vacina e teve efeitos adversos e fez um vídeo a favor do movimento generalizando isso para todas as pessoas.
Sobre os vídeos mais influentes, que são aqueles que permaneceram na segunda coleta, eles foram dos 3 grupos, e no artigo o autor fala que os vídeos mais influentes a favor do movimento, como já foi falado aqui, né, trouxeram fake news, desinformações, informações sem preocupação com evidências científicas, também informais, com linguagens informais. Já os vídeos contra o movimento vários se preocuparam em trazer evidências científicas, além de também explicarem o que é a vacina, exemplificarem a eficácia da vacina, por que ela é importante, também refutaram argumentos contra a vacinação. E já os vídeos neutros, eles, dos mais influentes, né, eles mostraram a opinião das pessoas contra, né, por que elas são contra, ou das pessoas a favor, por que elas são a favor desse movimento, o que leva elas a argumentarem a favor do movimento anti-vacina, mas eles demonstraram de maneira um pouco mais implícita uma opinião contra esse movimento. Então, eles demonstraram a eficácia da vacina, alguns conversaram com médicos, tiveram esse tipo de entrevista, atestando a veracidade científica delas. Bom, sobre o YouTube ele não possui um controle sobre todos os vídeos, mas ele começou a fazer uma desmonetização de vídeos que falassem a favor do movimento anti-vacinação. Eles também retiraram do ar vídeos que falassem diretamente para a pessoa que ela não poderia se vacinar, e eles reduziram também as recomendações dos vídeos a favor do movimento anti-vacinação. E apesar de um grande esforço dos profissionais da saúde em trazer informações verídicas, a gente vê que muitas pessoas são adeptas ainda a esse movimento, seja por motivos religiosos, motivos filosóficos ou com medo dos efeitos adversos. E agora, alguns dos efeitos trazidos por esse movimento são a queda na cobertura vacinal. Então, o artigo traz um dado pelo DataSUS de 2005, que em 2005, 11 dos 26 estados do Brasil tinham uma cobertura vacinal de mais de 95%. E essa mesma pesquisa feita em 2015 mostrou uma permanência só de 5%, só de 5 estados, com 95% de cobertura vacinal. Outra coisa foi a volta de doenças erradicadas. Se não me engano, foi o sarampo que voltou, que estava considerado erradicado em 2016, voltou com 995 casos, e também algumas ações do Mercosul, em que eles implementaram ações de saúde na fronteira e também um acolhimento de imigrantes que chegassem com essas assistências à saúde. Agora, falando um pouco sobre as conclusões, há uma grande preocupação dos profissionais da saúde, porque, como já foi falado aqui, apesar da preferência, né, da tendência da maioria dos vídeos serem contra o movimento anti-vacina, 15,4% dos vídeos são a favor, e esses vídeos contam com uma média de 7.079 visualizações e 595 curtidas. Então, isso mostra que esse grupo, ele também está... pessoas estão se identificando com ele, pessoas estão entrando nesse grupo, e a propagação desse tipo de ideia vem sendo veiculada e vem sendo absorvida, sim, por várias pessoas. Por mais que seja em menor quantidade, é uma questão a se preocupar. Então, mostra uma maior necessidade desses profissionais de saúde, jornalistas e cientistas, de estarem nesse meio divulgando informações confiáveis, de qualidade, respondendo perguntas e fazendo desse meio de comunicação, que é o YouTube, que é a internet no geral, né, fazendo isso de um meio de comunicação voltado para a saúde também, mas com informações com maiores qualidades. Ele fala que é muito importante futuras pesquisas que analisem esses conteúdos de saúde do YouTube, porque, como já foi falado aqui também, informações equivocadas apresentam um risco de saúde para a população, sim, tendo em vista que já foi enfatizado como as pessoas mesmo se enxergam como influenciadas pelos vídeos, pelas informações que elas procuram na internet. Então, várias pessoas que estão se identificando com esses grupos, ou ele até traz no artigo, que são pessoas com alto grau de escolarização, que estão sendo adeptas a esse movimento. Isso é bastante preocupante. Por último, ele traz, na última página mesmo,
um estudo feito por Killam em 2007, que eu coloquei 2017 no slide, mas eu creio que foi 2007 mesmo, foi um erro, mas um estudo realizado em outra época, em outra língua, que foi inglês, com os termos vaccination e immunization, e que dos 153 totais, 43 eram a favor do movimento, 79 contrários ao movimento e 31 eram ambíguos. Então, foi a mesma coisa que esse autor constatou, que apesar da maior parte das pessoas serem contrárias ao movimento, há um número considerável, significativo de pessoas a favor desse movimento, e isso se torna uma questão de saúde pública, uma preocupação e uma coisa importante a ser analisada por futuros pesquisadores também. Então, para finalizar, é bom sempre relembrar que a vacina é a ferramenta mais eficaz na prevenção de doenças e ela deve ser protegida. E obrigada, gente.